E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre podcast, mas antes, fica com a nossa vinheta. Bom, pessoal, para quem não sabe o que é um podcast, é como se fosse um rádio, só que o rádio é ao vivo e o podcast ele é gravado e você pode falar de diversos temas que você quiser. Antes de eu dar algumas ideias sobre um assunto para a gente falar, eu quero apresentar um vídeo aqui para vocês de um cara que eu encontrei aqui no YouTube, que ele fala sobre um aplicativo que dá para você gravar o seu podcast de maneira muito fácil e rápida. Então fica aí com o vídeo desse cara, já eu volto para falar mais um pouco com vocês, beleza? O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o aplicativo Anchor. Esse daqui e mais um somente que eu vou te mostrar, como eu tinha falado, porque são os únicos dois que eu achei que realmente valem a pena, tá? Então eu separei só a nata, só o top do top aqui para te mostrar. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, só para você conhecer eles, mas depois a gente faz outros vídeos mais a fundo, certo? Então o Anchor tá aqui, essa é a carinha dele. Primeira coisa, você tem aqui essa abinha de descobrir, então você pode procurar alguns podcasts aqui, e aqui tem o seu podcast, né, nessa abinha aqui do outro lado, que daí vai ter o seu perfil com o seu podcast, os episódios, etc. Aí no meio aqui é onde a gente vai realmente criar a coisa e vamos focar nisso daqui agora, tá? Eu vou apertar nesse maisinho aqui, você vai começar a conhecer o negócio. Uma das primeiras coisas que você consegue ver aqui é que você pode convidar amigos para participar, e aí é só ele baixar o aplicativo no celular dele também, você conecta com ele, né, via internet, obviamente, e aí vocês dois conversam ali, faz o podcast, ó, bacanudo. Depois a gente explora mais essa função também. Mais simples do que isso, impossível, né? Tá escrito aqui, ó, toque aqui para começar a gravar. Então se eu apertar aqui, já comecei a gravar meu podcast. E aí é o seguinte, você tem aqui para adicionar sinalizador. Então enquanto você vai gravando, você pode adicionar um sinalizador em alguma parte que você errou, alguma coisa assim, para depois você conseguir editar isso. Ah, tô falando aqui, errei, vou adicionar um sinalizador. Você pode parar o seu podcast e a partir desse momento você tem a opção de adicionar uma música de fundo aqui e etc. Depois que você apertou em salvar, você vai entrar nessa tela aqui que vai ter o seu primeiro áudio gravado, né? E aí você tem a opção aqui de apertar nesses três pontinhos e editar o seu áudio. Ele vai deitar o celular, mas não tem problema, a gente continua assim. E aqui você tá vendo, ó, aqui tem os sinalizadores que eu fiz. E daí eu posso pegar o meu cursor aqui, ó, colocar nesse ponto e dividir o meu áudio aqui, certo? Aperta em salvar, você vai ver que agora ele fez dois arquivos. Então eu posso dividir aquelas duas partes e tirar o erro que eu cometi no meio ali. E eu quero pôr uma música de fundo, então nesse primeiro áudio aqui que eu gravei, eu vou nos três pontinhos, aliás, vou aqui em adicionar música de fundo. Aqui ele tem uma biblioteca de músicas que você pode usar livremente, então eu vou simplesmente pegar e adicionar essa primeira aqui. E aí você vai ver que a minha faixinha de áudio aqui, o meu quadradinho já tá com um símbolozinho de música ali no cantinho. Eu posso vir aqui no mais e colocar, por exemplo, um intervalo entre uma parte e a outra que eu dividi lá. Então eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, pra gente não perder tempo, vou adicionar e vou pegar um outro aqui e adicionar também pra fazer como se fosse o final. Vou gravar só mais uma partezinha aqui pra finalizar. É isso aí, galera, estamos finalizando aqui esse podcast, beleza? Adicionar a gravação ao episódio. E aí voltando lá, ó, você vai ver que agora eu tenho aqueles dois que eu dividi, a gente tem o intervalo aqui que eu adicionei, tem esse outro toquezinho aqui e a gente tem esse final que eu acabei de gravar aqui. Agora o bacana é que é só você reposicionar as coisas aqui e inserir o intervalo no tempo certo e etc. Então entre esse primeiro e esse segundo, eu vou pegar essa minha musiquinha e colocar aqui, salvo ali, ó, vai aparecer o negocinho para salvar em cima, e esse aqui entre essa gravação e essa também, beleza. Então depois você pode ir reproduzindo um por um para ver como é que tá ficando as partes, ou então você aperta aqui, ó, vai subir essa caixinha, vai trocar de tela e você pode ouvir como é que tá ficando o podcast por inteiro. Então olha lá. Vai entrar. Aqui, já comecei a gravar meu podcast. Entrou a gravação aqui. Se eu for um pouquinho mais pra frente, vai rolar aquele intervalo lá, ó. Ó, rolou o intervalinho. Já entrou a outra parte, ó. Em alguma parte que você errou, alguma coisa assim,
para depois você conseguir. Depois de tudo isso, você pode publicar o seu podcast. Aí você pode organizar certinho com título, descrição, o número da temporada, episódio, uma fotinha. Olha que show isso daqui. Passei por todas as etapas, configurei tudo certinho. E aí ele fala aqui que esse podcast vai ficar disponível, por exemplo, Spotify e tal, nas plataformas de distribuição, assim que ele for aprovado, obviamente, né? Porque daí ele vai passar por uma aprovação, né, e tal. Então você tem que fazer um negócio legalzinho, bonitinho. E aí você vai ter o seu podcast disponível nessas plataformas através do aplicativo Anchor. Isso daqui é sensacional, ó, mão na roda demais, show demais. Bom, pessoal, depois de vocês assistirem esse vídeo, eu quero deixar aqui embaixo o canal dele, para vocês assistirem o vídeo todo, que aí é só um pedacinho do vídeo dele falando sobre podcast. É muito legal o canal dele, porque lá tem várias informações legais e eu acho válido você ir lá e dar uma olhadinha se esse assunto te interessou muito. Bom, sabendo que muitos não tem muito espaço no celular para baixar outros aplicativos, a minha ideia é você gravar um áudio aqui no WhatsApp mesmo, sobre algum assunto interessante. A minha ideia de um assunto bem interessante do momento é falar de novo sobre os cuidados que a gente vai ter que ter mais um tempinho com a Covid. Isso é um tema para a gente trabalhar agora no começo do ano, que eu acho bem interessante de vocês falar. Lógico que eu vou deixar aberto aqui para vocês falar de outros assuntos que a gente já falou em algum momento. Então, tem sobre racismo, tem sobre o Faça Bonito, tem sobre o PET, que é o trabalho infantil. Então, vocês vão ter que recordar alguma das nossas atividades que a gente falou de um assunto muito importante e vão ter que criar um podcast com ele. E se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, por favor, pode me chamar aí no privado. Se quiser ajuda com o tema de vocês para gravar o podcast em formato de áudio no WhatsApp, pode me chamar, que eu tô à disposição de vocês e a gente vai desenvolvendo junto esse podcast, beleza? É quase igual você fazer um vídeo, só que vai ser em áudio. Do jeito que vocês gostam, que vocês têm vergonha de aparecer na câmera, então vamos gravar em áudio, beleza? Faz aí um roteirinho antes para saber o que vocês vão falar nesse áudio, que aí fica bem mais fácil, tá bom? Até o próximo vídeo, falou, não esquece de se cuidar, tá? Usando máscara, passando álcool em gel na mão, e é isso aí, até a próxima, tchau!